Hesed ve'Rahamim ve'Shalom me'et Adonai Yeshua HaMashiach Eloheinu. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Eu estou gravando esse vídeo finalzinho de novembro de 2025. Daqui a pouco já é dezembro, né? O mundo se prepara aí para comemorar uma festa pagã, né? Uma festa conhecida como Natal, onde infelizmente eu vi por diversas vezes pessoas de igrejas ditas tradicionais, igrejas ditas com profundo conhecimento teológico, igrejas que já disseram abertamente que eu não posso evangelizar porque eu não paguei a faculdade teológica deles, só serve deles, para aprender o que disse João Calvino, porque conhecer a Bíblia para eles é insignificante, né? E de tanto conhecimento, mais tanto conhecimento, mais tanto conhecimento que supostamente eles acham que tem, cometem a gafe de no dia 25 de dezembro dizer que aquela foi a data do nascimento de Jesus, né? Igreja, enfim, não vou perder tempo. Mas eu, como alguém cristão, porém não antissemita, né? Alguém que tem um apreço pela raiz da história cristã, que é o judaísmo. Ao invés de celebrar uma festa pagã, Natal, para não deixar de comer alguma coisa gostosa na minha casa, graças a Deus, louvado seja o nome dele, aqui estou eu numa casa alugada, vou comemorar a festa judaica do Hanukkah. Não posso falar que eu vou comemorar porque eu vou fazer do meu jeito, né? Mas eu gostaria de estar fazendo alguns vídeos baseado nesse tema. Não são vídeos de história do judaísmo, não são vídeos judaico-messiânicos, né? Mas eu gostaria de estar fazendo uma série de vídeos, assim como essa festa é uma série de dias, né? Chamado Festival das Luzes, e explicar o que foi a festa do Hanukkah. Quando os judeus saíram da Babilônia, eles saíram da Babilônia, acabaram sendo dominados pelos gregos. E chegou a um ponto, né, que é onde se cumpre aquela profecia de Daniel, capítulo 8, né, que um pastor desta igreja, né, diga-se de passagem, né, resolveu inventar de calcular uma data para a segunda vinda de Jesus, né, que a Bíblia proíbe fazer isso, especifica que ninguém sabe o dia. Ele calculou dia, mês e ano. Claro, não aconteceu nada, mas isso aqui acabou dando origem aos adventistas do sétimo dia. Recalculou 3 vezes aí. Então, o que acontece? A profecia de Daniel, na realidade, se refere a uma coisa que já aconteceu. Já aconteceu. Não tem nada a ver com a segunda vinda de Jesus. O que acontece nessa profecia de Daniel?
o santuário, o templo de Jerusalém, que existiu até a época de Jesus, que foi reconstruído depois que o povo judeu saiu da Babilônia, na dominação grega, ele acabou sendo invadido e profanado, né? Vai ter uma revolta de uma família judaica, né? Os Macabim, né? Que em português a gente traduz como os Macabeus, né? Os Macabeus vão se revoltar, vão vencer e vão purificar o templo, purificar o santuário. Já aconteceu bem antes de Jesus, Agora, o que acontece? Tinha a menorá ali naquele local sagrado, e o azeite que deve ser utilizado nessa menorá para iluminar, né? O azeite, né? Que tinha que ser preparado com especiarias, conforme Deus ordenou certinho a Moisés, só dava para um dia. Ia demorar 8 dias para ele ficar pronto, né? O preparo dele demorava 8 dias, mas o azeite que tinha só dava para um dia. Aí o que acontece? O que aconteceu? Miraculosamente, né, da parte de Deus, claro, aquele azeite que só dava por um dia manteve a menorá acesa, que não poderia se apagar, ela teria que estar acesa todos os dias, continuamente. Miraculosamente, Deus fez com que aquele azeite de um dia permanecesse aceso durante os 8 dias, né? Até que o azeite estivesse pronto. Então os judeus, eles comemoram isso no Hanukkah, chamado de Festival das Luzes, né? Você pode ver na tua Bíblia traduzido como Festa da Dedicação. Como assim Festa da Dedicação? Dedicação do templo, que tinha sido profanado pelos gregos, né? E os Macabeus lutaram e venceram. E o templo foi purificado conforme toda a lei de Moisés. E por milagre, esse azeite durou 8 dias, até que o azeite, conforme Deus ordenou a Moisés o preparo, estivesse pronto. Então são 8 dias de festa, né? Eu desejo aqui estar fazendo 8 vídeos em comemoração ao Hanukkah. Não são vídeos judaicos, não são vídeos judaico-messiânicos, tá? Mas eu vou tomar como base isso. Então hoje é o primeiro dia da nossa série Hanukkah, nossa série especial. Hoje é o primeiro dia. Eu vou começar lendo Gênesis, capítulo 1, se é o começo. Nada mais apropriado do que começar pelo livro do começo, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Eu vou estar abordando diversos aspectos, tá? Eu vou ler o texto traduzido na língua portuguesa. Posso comparar alguma outra tradução. Posso citar o original hebraico, explicar alguma coisa com base no original hebraico. Vou explicar o que o texto está dizendo no contexto imediato. Aqui no caso vai ser um contexto científico. E posso fazer uma analogia. A Bíblia faz isso, analogia. Ela pega um contexto remoto, ou como dizem alguns, uma espiritualização. Ou seja, como Paulo disse, né,
coisas escritas como a alegoria, né? Como assim alegoria? Tem um significado para nós, né? Inclusive a menorá tem um significado para nós, o Hanukkah tem um significado para nós cristãos. Então eu aqui, apreciando meu chá de gengibre com laranja, vou estar vendo diversos aspectos. Por isso, não compreenda quando eu trouxer um significado espiritual, uma aplicação pessoal, uma das aplicações pessoais, porque pode ter diversas aplicações, eu não estou fugindo do contexto concreto, do significado, vamos dizer, real, tá? Significado físico, tá? Eu quero pegar diversas... Uma coisa é olhar para o feixe de luz. Outra coisa é olhar através do feixe de luz. Então eu vou estar buscando fazer as duas coisas. Peço perdão aqui por estar com o dente inflamado, vou acabar mordendo a bochecha algumas vezes aqui, me atrapalhando nas palavras, tá? Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim. A versão oficial deste ministério é a nova versão transformadora. A nova versão transformadora. Eventualmente eu gosto de citar a NVI, a nova versão internacional. Gosto de citar a Almeida Revista Atualizada. Qualquer outra também, conforme o caso, tá? Vamos lá. Quando eu não disser qual tradução que é a nova versão transformadora, a NVT, tá? Só fica mais fácil de compreender. Basicamente todas as Bíblias dizem a mesma coisa, né? A língua portuguesa ela é muito rica, então existem várias formas na língua portuguesa de se expressar a mesma coisa, a mesma ideia, tá? Por isso que tem várias traduções, tá bom? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Até aqui tá bom. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O que é esse no princípio aqui? Primeiramente, Deus cria o tempo. A Bíblia diz em Isaías capítulo 9, versículo 6, que Jesus Cristo é Deus e que Jesus Cristo criou a eternidade. Se Jesus Cristo é Deus, então Jesus Cristo é criador. Jesus Cristo não é criatura. Jesus Cristo é criador. Tem vários vídeos, não vou me perder muito nisso, mas só para você observar, no princípio, Deus, todo mundo subentende o Pai, né? Criou os céus e a terra, né? Aí mais para frente, o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas, né? O Espírito Santo está presente na criação. E Deus, para criar, disse: haja luz. A palavra de Deus está presente. E é interessante, né? A palavra de Deus, algo mais forte do que palavra, um substantivo, na verdade um verbo. O verbo de Deus estava presente, Jesus. Que verbo é esse? O verbo haja, que no hebraico é justamente o verbo hayá, né?
verbo ser, que é justamente o nome de Deus, Yahvé, né? Eu sou, que é Jesus. Também o Espírito Santo e o Pai. Esses três é um só, Errad, tá? Não são três deuses, é um só. O Pai é Yahvé, o Filho é Yahvé, o Espírito Santo é Yahvé. Já falei em outros vídeos, não vou me alongar aqui. Não são três Yahvé, é um só Yahvé, já falei. O que eu quero trazer aqui? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse no princípio aqui é justamente quando Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, cria o tempo. Cria o tempo. Antes de criar o tempo, Isaías 9:6, Jesus criou a eternidade. Então, observe que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ele ultrapassa, ele é infinito no tempo e no espaço. Deus é infinito no tempo e no espaço, tá? Deus existe desde a eternidade e sempre existirá. Por isso que em Êxodo 3,14, Deus olha para o futuro e diz, eu sou. Em João 8,58, Deus, Jesus, olha para o passado e diz, eu sou. Ele sempre existiu e sempre existirá, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem. Aqui está informando que Deus criou primeiramente o tempo, no princípio. Passando a existir o fator tempo, agora ele cria os céus e a terra. Quando diz que ele cria os céus e a terra, está se referindo a dois extremos. Quando se refere a dois extremos, a Bíblia, significa que ele criou tudo. Os céus e a terra, você deve compreender como todo o universo. Deus criou Marte, Deus criou Júpiter, Deus criou a nebulosa, Deus criou a estrela Órion, a Via Láctea, as outras, né? Quem é astrônomo vai entender muito melhor do que eu. Então Deus criou primeiro o tempo, na verdade antes Deus havia criado a eternidade. Então ele criou o tempo e enfim ele cria o universo, tá? Agora, eu gostaria que você prestasse atenção, porque assim, os judeus fazem uma contagem regressiva muito além do que nós vivemos, né? Para poder contar que Adão e Eva, né, foram criados há 5.786 anos. Não vou falar atrás porque esse A que eu disse aqui é A com H. Então, já tem 5.786 anos que, segundo os judeus, Deus criou Adão e Eva. Só um aspecto para você observar. Primeiro que, como eu disse, é uma contagem regressiva, é uma análise, talvez tomando como base texto bíblico do próprio livro de Gênesis, né, em hebraico Bereshit, tá? Porém, que traz lá algumas genealogias desde Adão, coisa que pode acontecer também no Evangelho de Lucas. Porém, tem um termo bíblico, um termo hebraico, né? Josué, filho de Caleb, filho de Josué, filho de não sei o que. Não precisa significar necessariamente filho, mas descendente. Uma vez descendente pode significar neto, pode significar bisneto, né? Enfim, como é dito, né? Jesus, filho de Davi.
Na verdade, Jesus não era filho de Davi, era tido como filho de José. De Davi, Jesus era tataraneto. Então esse filho pode estar pulando algumas gerações. Então, essa época que estão datando a criação de Adão e Eva pode ser maior, tá? Para não contrariar pessoas que batem na tecla com coisas que na verdade podem ser questionáveis para querer datar cientificamente há quanto tempo existe o homem na Terra, a humanidade na Terra, tá? Então você tem que ter em mente esse linguajar, tá? Dos hebreus, tá? Vamos dizer assim, do Oriente Médio, para você não achar que a Bíblia contradiz a ciência, tá ok? Inclusive, o ponto mais importante aqui, tá? Se eles estão estipulando há quantos anos existe Adão e Eva, e por essa observação do significado filho, você pode imaginar que, na verdade, já tenha se passado muito mais anos. O mais importante é que você observasse que no capítulo 1 de Gênesis, depois do versículo 1, antes do versículo 2, existe um espaço de tempo de bilhões de anos. Existe um espaço de tempo de bilhões de anos. Existe uma história que não está relatada aqui no livro de Gênesis entre os versículos 1 e 2, a não ser através de uma palavra que eu vou agora pegar o original hebraico. Olha como diz o versículo 2. A terra era sem forma e vazia. O que está traduzido aqui como era é o hebraico Hayetá. A melhor tradução para Hayetá nesse caso, nesse contexto, seria: a terra ficou sem forma e vazia. Deus não criou a terra sem forma e vazia. Deus não criou a terra sem forma e vazia. Esse versículo 2 está me informando que aconteceu alguma coisa que a terra ficou sem forma e vazia. Então compreenda que entre o versículo 1 e o versículo 2 existe um espaço de tempo de bilhões de anos. Eu não queria me alongar aqui, mas se você perceber, eu não sei se eu vou encontrar, não vou procurar muito aqui. Mas a Bíblia fala que Deus não criou a terra para que fosse vazia. E esse versículo está falando que a terra, compreendeu? Ficou sem forma e vazia. Por quê? Eu vou falar logo assim na lata. Existiram os dinossauros. Existiram os dinossauros. Deus criou o universo. Deus criou o universo. Entre o versículo 1 e o versículo 2 existe um espaço de tempo de bilhões de anos. Dentro desse espaço que não está relatado aqui, existiram na Terra os dinossauros. Eu acho que eu quase achei aqui. Deixa eu ver se eu encontro melhor mostrar, né? Isaías, capítulo 45, versículo 18. Isaías, capítulo 45, versículo 18.
Eu vou ler aqui na NVI, Nova Versão Internacional. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e a fez, Ele fundou-a, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Aí as traduções comumente trazem a terra era sem forma e vazia. E o verbo raietá, a conjugação verbal raietá, que é uma conjugação do verbo raiar, ela justamente demonstra que aconteceu alguma coisa que a terra ficou sem forma e vazia. Aconteceu alguma coisa. Deus não criou ela sem forma e vazia. Deus criou ela com forma e Deus criou ela para ser habitada. Ela estava habitada. Tá aqui no versículo de Isaías 45, 18. Deus, entre o versículo 1 de Gênesis, capítulo 1, e o versículo 2 de Gênesis, capítulo 1, existe um espaço de tempo de bilhões de anos, onde esse relato não está aqui descrito. Porém, a gente tem essa pista em Isaías 45, 18 e Lucas 10, 18. Olha o que disse Jesus. Lucas, capítulo 10, versículo 18. Então ele lhes disse, né? Vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. O que a gente tem aqui? Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 17. Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada, foi lançado à terra, você que destruía as nações, pois dizia consigo, subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus, dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte, subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Em vez disso, será lançado ao lugar dos mortos, ao mais profundo abismo. Todos olharão para você e perguntarão, é esse o homem que fazia a terra tremer e abalava os reinos do mundo? É esse o rei que destruiu a terra e a transformou em deserto? Vou até aqui. O diabo não destruiu a terra. Se você pegar num sentido espiritual, como se não tivessem pessoas salvas ao longo de toda a história, desde Abraão, Noé, que era justo, se você fizer vista grossa para essas pessoas salvas pela graça, especialmente mediante Cristo Jesus, você tem que compreender que Satanás não fez a terra um deserto. A não ser nesse momento aqui, que ele foi lançado à terra, que é justamente entre o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, que no versículo 2 a Bíblia informa que a terra ficou sem forma e vazia. Foi a queda de Satanás que caiu como um meteoro aqui na terra. Satanás foi expulso do céu, lançado aqui à terra. Ele era
Já estou me adiantando? Já estou me adiantando. Antes de falar isso, observe aqui, ó, o versículo 17. Destruiu a terra e a transformou em deserto. A terra ficou sem forma e vazia. Por que a terra ficou sem forma? Porque a terra, com a queda desse meteoro chamado Satanás, ela superaqueceu, então ela não fica mais no estado sólido, ela superaquecida, como a Terra está no movimento, né, de rotação em volta dela mesma, e ela está no movimento de translação em volta do Sol, então ela está num movimento também relativo no espaço, né, na Via Láctea, no Sistema Solar. Ela virou uma massa mole. Você observa aqui que a partir do versículo 2, Deus começa a restaurar o planeta. O Espírito de Deus se movia e Deus vai começar a agir através da palavra, através de Jesus. Mas vamos lá agora. Ezequiel capítulo 28, versículos de 13 a 18. Ezequiel capítulo 28, versículos de 13 a 18. Olha aqui novamente falando de Satanás. Estava no Éden. Por que você pega o título? Alguém pode falar assim, não, é uma mensagem para o rei de Tiro. Tá, tudo bem. Capítulo 28, versículo 1, vai dar uma mensagem para um ser humano aqui, o rei de Tiro. Só que entra um parênteses aqui no versículo 13 até o 18, que está se referindo a Satanás, porque o rei de Tiro não estava no Éden. Satanás estava no Éden, na forma de uma serpente. Então observe que a partir do versículo 13 aqui está falando de Satanás. Ezequiel capítulo 28, versículo 13 em diante. Estava no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas. Isso aqui quando ele era um ser angelical, né? Rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix e jaspe, safira, berilo e turquesa, todas trabalhadas com cuidado para você sobre o ouro mais puro. Foram-lhe entregues no dia em que você foi criado. Foi criado um anjo, foi criado um querubim, é um cargo, né? Anjo a gente fala de forma generalizada, né? Vou ficar brigando aqui, não era anjo, era querubim. Aí fala assim, não era querubim, não era anjo, era serafim. É anjo no sentido de ser celestial, tá? Não fique inventando cargo, quem é maior, querubim é maior do que serafim. Às vezes é o mesmo ser, apenas uma forma diferente de falar. Por exemplo, anjo, você se refere a um ser, pode ser um ser humano, pode ser o próprio Jesus, pode ser um ser angelical criado, se chama, pode ser um pastor de uma igreja, um fundador de uma igreja, ao anjo da igreja, você vê lá em Apocalipse, ao anjo da igreja em tal lugar escreva. Esse anjo da igreja é o encarregado daquela igreja, o encarregado daquele ministério. Eu sou o encarregado deste ministério, o anjo deste ministério, o mensageiro deste ministério, tá? Shaliach, certo? Fundador deste ministério. Existem outros, né, anjos de outros ministérios, alguns que se intitulam bispos, outro vai se intitular apóstolo, outro vai se intitular pastor,
outro vai se intitular bispo, outro vai se intitular ancião. Quando a pessoa dá início ao ministério, a Bíblia se refere a essa pessoa como o anjo da igreja que está em tal lugar, né? É o mensageiro, não é um ser angelical. Eu não sou um ser angelical. Por isso que, como evangelista, eu fugi do termo hebraico malach e adotei o termo shaliach, tá? Não estou me colocando no mesmo patamar dos shelihim, tá? Que escreveram o Novo Testamento, os apóstolos, tá? Essa igreja é apostólica porque ela é fundamentada única e exclusivamente, completamente, tá? No fundamento dos apóstolos, que é Jesus Cristo. Não é Pedro. É Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra escolhida, tá? Rejeitada pelos construtores, mas escolhida por Deus, pedra preciosa, pedra angular, é Jesus Cristo, não é Pedro, tá? Não existe sucessão apostólica, não existe papado, tá? Os sucessores dos apóstolos são os presbíteros, que em algumas igrejas são chamados de pastores, em outras são chamadas de bispo. Eu e nós somos não sucessores dos apóstolos. Quem pelo menos estiver correto, né, é discípulo. Eu vou falar do meu ministério então, tá? Eu sou shaliach desse ministério, encarregado deste ministério, mensageiro deste ministério. Fugi do termo hebraico mensageiro, que mais comum, que seria malach, que também pode ser usado como evangelista, como pode ser usado como ser angelical. Para fugir do significado de que eu sou um ser angelical, eu escolhi o termo shaliach, tá? Apenas eu sou o único shaliach desse ministério. Eu quero levantar pessoas para dar prosseguimento a essa doutrina, tá? Igreja Apostólica Verdadeiro Evangelho. Então, abaixo de mim estarão os bispos. Supervisionado pelos bispos estarão os presbíteros. Supervisionado por um presbítero estarão os seus diáconos e diaconisas, que se tornarão esposas de presbíteros, se tornarão esposas de bispos, sempre diaconisa. Não existe pastora, não existe bispa, tá? A era apostólica, a era dos apóstolos acabou, a era dos profetas acabou. Eu me intitulo shaliach como encarregado, não como apóstolo, encarregado. É um termo que também significa mensageiro. Eu sou o mensageiro dessa igreja. Claro que quem estiver pregando, seja um bispo, seja um presbítero, seja um diácono, até um evangelista que estiver falando com o povo, ele estará sendo, obviamente, ali um mensageiro, tá? Alguém que sequer um evangelista, mas convidar alguém para a igreja falar de Jesus, ela está ali sendo um mensageiro, tá? Mas o mensageiro desta igreja, deste ministério, Igreja Apostólica Verdadeiro Evangelho, sou eu, tá? Shaliach Israel, tá? Evangelista Borges, tá? Sem demora, para não brigar com hierarquia de anjos, né? Anjos, palavra que significa mensageiro. Ser humano, pregador, ser humano, anjo. Seres angelicais, mesmo que seja serafim ou querubim, são seres angelicais, tá?
E o próprio Senhor Jesus Cristo, no Antigo Testamento, ele aparece como o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, Ramallah Elohim, Ramallah Adonai, Yahvé, o anjo do Senhor. Boas Bíblias trazem com a letra maiúscula, por conta desse artigo definido o, né, o Ramallah, né? É Jesus Cristo, é uma pré-aparição de Jesus Cristo, tá? Eu falei que Deus olha para o futuro quando ele fala com Moisés, lá na sarça ardente, e fala, eu sou. Se você observar esse Deus, Yahvé, Yahvé, não é Jeová, Yahvé, é o anjo do Senhor, que é Jesus, que Moisés viu, que a Bíblia fala que ninguém nunca viu o Pai. O Deus Filho é quem revelou, tá? Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é a manifestação visível do Deus invisível. Presente em vários outros vídeos, não vou me alongar agora, mas eu quero retornar aqui para a destruição da terra que deixou ela vazia, que foi a queda de Satanás. Estava no Éden, o jardim de Deus, suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas, o rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônitos e jaspe, safira, berilo e turquesa, todas trabalhadas com cuidado para você sobre o ouro mais puro. Foram-lhes entregues no dia em que você foi criado. Satanás foi criado um anjo, tá? Deus não criou um ser mau, ele se corrompeu. Vamos continuar lendo. Eu o escolhi e ungi como querubim guardião. Você vê aqui, por exemplo, né? Que querubim, não é que ele foi criado querubim. Ele foi escolhido e foi ungido, foi levantado. Eu quero levantar pastores. A pessoa não nasceu pastora. Ela começou a vir para a igreja, ela começou a assistir um canal no YouTube, aceitou essa doutrina, né? Ela concordou com essa doutrina, porque existe doutrina pentecostal, existe doutrina tradicional calvinista, existe seitas. Então, quem que vai ser levantado a pastor neste ministério, que seria presbítero? Quem vai ser levantado a bispo, que seria em outras igrejas reverendo? Não vem me falar que bispo e pastor é a mesma coisa, bispo e presbítero é a mesma coisa, se na tua igreja tem pastor e reverendo, tá? Existe alguém com mais preparo, com mais conhecimento, com mais tempo de casa? Aí se chama reverendo, aqui se chama bispo, tá? Foi levantado, passou por um exame e tal, e pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com Satanás aqui. Eu posso levantar alguém, eu posso escolher alguém para ser diácono, depois eu escolho que ela seja pastora, eu escolho depois que ela seja pastor, né? Que a pessoa, mas não existe pastor, é presbítero. Posso escolher que ele seja presbítero, depois eu posso escolher que ele seja bispo, e em qualquer uma dessas etapas ele pode vir a cair em pecado e ser expulso. Óbvio, né? Cair, o mais comum, né? Infelizmente é o que? O adultério. É comum isso nas igrejas, infelizmente. Tem que se tomar muito cuidado com isso, né? Infelizmente. É uma forma mais fácil de derrubar um ministro de Deus, né? Eu não vou falar mal de ninguém, porque eu sei a tentação que é. Eu sei. Se eu já pequei, eu não era ministro de Deus. Mas agora que eu sou, eu tenho a tranquilidade de falar abertamente aqui que simplesmente eu já aposentei, né? Então eu acho que eu não corro esse risco. Por isso que eu sou celibato. Eu sou celibato. Mas eu preciso de pessoas casadas para serem presbíteros. Eu preciso de pessoas casadas para serem bispos. Eu preciso de pessoas casadas para serem diáconos. Então eu só estou colocando os marcos espirituais. Eu só estou colocando a doutrina.
Como igrejas tradicionais citam, por exemplo, a Carta de Westminster, alguma coisa assim, Westminster, não sei como fala, né? São os pontos a sua declaração de fé. Então eu estou explicando aqui as declarações de fé deste ministério. Quem concordar pode tocar este ministério. Quero eu, desejo eu profundamente. Como diácono, depois é levantado a presbítero, depois é levantado a bispo. Quero eu. Quero que esse ministério cresça. Estou começando agora. Quero levantar pessoas para atender. Porque eu sou celibato. Eu posso trazer a doutrina da orientação, mas pessoalmente eu não vou atender uma mulher que está com problema no casamento. Eu preciso de um diácono, eu preciso de um presbítero, eu preciso de um bispo devidamente casado e bem casado com uma diaconisa, para que esses homens, na presença de sua respectiva esposa, ou simplesmente a esposa, atenda aquela mulher que está com problema. Eu sozinho não posso atender, desculpa. Atenda assim, ó, eu gravo o vídeo, você escuta, se encaixar na tua vida, é legal. Você me contar. Bom, vou pular essa parte. Quem fizer parte do ministério na obra sabe por quê. Então, Satanás foi criado como um anjo bom e foi levantado a querubim, guardião. É um cargo. Então para de palhaçada brigando. Não, não é anjo, é querubim. Não, não é querubim, é serafim. Serafim e querubim são cargos. São cargos. Eu sou um ser humano, o pastor, o presbítero é um ser humano, o bispo, reverendo, é um ser humano, o diácono, obreiro, é um ser humano. São cargos. São cargos. Querubim é um cargo. Eu o escolhi e ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Olha como Deus criou Satanás. Era irrepreensível em tudo que fazia desde o dia em que foi criado. Então você não tem que se revoltar com Deus. Por que se revoltar contra Deus? Por que Deus criou o diabo? Tá aqui a resposta. Deus criou um ser bom. Ele se corrompeu. Era irrepreensível em tudo que fazia desde o dia que foi criado, até o dia que se achou maldade em você. São seres autônomos, são seres com inteligência própria, assim como nós, sentimentos próprios como nós. Cuidado, por exemplo, com o ser humano hoje criando a inteligência artificial. A inteligência artificial já está se levantando contra o ser humano. Já está se levantando contra o ser humano. Tinha um robô com inteligência artificial que quiseram desligar esse robô. Ele começou ali a querer atacar, que ele estava preso, né? Estava amarrado ali, estava preso. Mas ele não queria ser desligado. Foram fazer um teste num outro robô, falando para ele que ele ia ser desligado tal dia, tal hora, por tal pessoa. Aí, para fazer um teste, fizeram essa pessoa, alguns minutos antes, mandar um e-mail que a inteligência artificial deveria enviar lá para algum setor ali, que ele estava numa sala trancado, correndo risco de vida, né, risco de morte, e estava pedindo socorro. A inteligência artificial não passou a mensagem para que ele morresse lá. Foi só um teste. Foi só um teste. Caso de outros robôs aí, inteligência artificial, que atacou o funcionário da empresa, tá? Então, Deus criou um ser perfeito. Deus não criou o mal, Deus não criou o diabo, Deus não criou Satanás. Mas ele, num determinado momento, por possuir autonomia,
assim como a inteligência artificial, tá? Assim como o ser humano, possui autonomia. Ele deu vazão a uma possibilidade má. Sem essa possibilidade, não é um ser autônomo, é um robô. Por isso que quando Deus criou o ser humano, tinha ali a árvore que ele não deveria mexer, era só ter obedecido. Por que que Deus criou essa árvore que ele não poderia mexer? Porque se não tivesse a possibilidade de desobediência, o ser humano seria um robô. Deus não quis criar robôs. Deus quis criar seres com vontade própria. Então ele deixa que o ser humano escolha, mas você sofrerá as consequências da sua escolha, ou para o bem ou para o mal, tanto na presente era como na eternidade, tá? Satanás era irrepreensível em tudo que fazia desde o dia em que foi criado até o dia que se achou maldade nele, né? Versículo 16. O levou à violência e você pecou. Por isso o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza. Sua sabedoria se corrompeu por causa de seu esplendor. Por isso o atirei à terra e o expus ao olhar dos reis. Você profanou seus santuários com seus muitos pecados e seu comércio desonesto. Por isso fiz sair de dentro de você um fogo que o consumiu. É o que acontece com o meteoro quando atinge a atmosfera. Por isso que a Terra superaqueceu e ficou sem forma. E por que ela ficou vazia? Reduziu as cinzas no chão, à vista de todos que observavam. Ezequiel, capítulo 28, versículo 18. Quem estava aqui na terra observando a queda de Satanás, se quando Adão e Eva foram criados, Satanás já estava na terra? Reduzido, né? Em sua forma. Quem observou a queda de Satanás? Os dinossauros. Deus não criou a terra para ser vazia, para estar vazia. Ele criou para estar habitada. Foi o que foi lido aqui. Apenas não confunda essa expulsão de Satanás, tá? Do terceiro céu, tá? Com a expulsão que vai acontecer do segundo céu, descrita em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 8, tá? Eu tô falando terceiro céu, confirma isso 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. O primeiro céu é a atmosfera terrestre, tá? Primeiro céu é a atmosfera terrestre. O segundo céu, vamos dizer que seja a Via Láctea, ou o universo. O terceiro céu, vamos dizer que seja o universo em expansão ou além. Deus transcende isso. Deus ultrapassa isso. Cientificamente, o universo ainda está em expansão. Vamos chegar lá. Você vê em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, que é dito sobre 3 céus, tá? Satanás foi expulso do terceiro céu, onde ele tinha lá o seu cargo como ministro de Deus, ser angelical. Mas conforme é descrito no livro de Jó, especialmente capítulo 1 e capítulo 2,
Satanás ainda tem algum acesso, não onde ele habitava, ele perdeu seu cargo, mas ele ainda comparece diante de Deus para acusar principalmente os cristãos. Preste atenção, você que vive vida de pecadinho, que Deus perdoa. O diabo tá lá, ó. Por que existem cristãos na miséria? Por que existem pessoas que creem na Bíblia na miséria? É algo pior ainda. Por que existem mendigos? Pessoas que você vê nitidamente um estado de loucura, eu vou definir como loucura. A pessoa tem um raciocínio para pedir dinheiro ou para roubar, para conseguir dinheiro, para usar álcool, para usar droga. Ela consegue pedir um cigarro, ela consegue pedir comida para continuar morando na rua. Por que ela não consegue usar esse raciocínio para tomar um banho? Para procurar uma... Ah, ela não tem casa, tem abrigo. Para quem não quer ir para um abrigo, ter uma cama, ter banho quente, ganhar um sabonete, ganhar shampoo, ganhar kit de higiene, ganhar roupa limpa, tá? Para quem não quer procurar um abrigo, porque quer usar droga, não quer seguir ordens, não quer tomar banho. Existem locais na rua onde a pessoa não tem que fazer nenhuma... Porque tem mendigo que não quer, ele quer comer, mas ele não quer lavar prato, ele não quer descascar uma batata, ele não quer lavar um banheiro, ele não quer varrer um quintal, passar um pano no chão. Bons abrigos fazem as pessoas fazerem isso. Porque tem que ser desenvolvido nelas um senso de higiene, um senso de utilidade, para que elas possam desintoxicar o organismo através da atividade física, né? Desintoxicar o intelecto, o seu psicológico, fazendo algo útil, né? E também treinando, né? Quem sabe criando desejo, tô lavando louça dos outros aqui, vou alugar uma casa para mim. Tô limpando um abrigo, vou alugar um cômodo. Você é uma pessoa limpa. Eu vou falar que eu não tenho vergonha. Eu cheguei num ponto de loucura por conhecer a palavra de Deus e ter me revoltado contra Deus. Quando a pessoa quer que Deus a atenda como se Deus fosse um empregado. E Deus não é um empregado. Deus não é um Aladim. Deus é Senhor. Não é você que escolhe o que Deus tem que fazer. É Deus que escolhe o que você tem que fazer. E é Deus que escolhe o que você não tem que fazer. Eu tinha visto esse versículo, vou até abrir. Levítico. Que foi interessante, eu li hoje. Né? Todo dia eu tô lendo a Bíblia. Mas você tem hora que é bom ler a Bíblia constantemente. Porque por mais que você tenha lido um livro várias vezes, num determinado dia Deus vai falar aqui, ó. Deus vai falar alguma coisa com você, principalmente quando você pega uma tradução bíblica nova, diferente, que você não tinha percebido antes, né? Então Deus hoje falou comigo, cedo, eu tomando café, Levítico capítulo 20, versículo 25, finalzinho. Quantas vezes eu não li o capítulo 20 e o capítulo 21 de Levítico? É um dos meus favoritos do Antigo Testamento. É um dos meus favoritos. Só perde para Êxodo capítulo 3. Levítico 20, Levítico capítulo 21 é um dos meus favoritos. Então aqui em Levítico capítulo 20, versículo 25, no finalzinho diz assim, ó: eu determinei o que é impuro para vocês. Deus falando, vou repetir. Deus falando,
Eu determinei o que é impuro para vocês. Porque tem crente que fica assim, ai, não tem problema namorar pessoa do mundo. Tem crente que faz não sei o que pior. Deus determinou que você tem que casar com alguém da sua igreja. Você pentecostal, só namore e case com alguém pentecostal. Você católico, só namore e case com alguém católico. Você judeu, só namore e case com alguém judeu. Você judeu messiânico, só namore e case com alguém judeu messiânico. Ou judia messiânica, né? Você deste ministério surgindo, queira Deus, só namore e case com alguém deste ministério. Me ajudem, por favor, vai. Se você concorda, venha fazer parte. Eu quero te levantar a diácono, né, que você deve conhecer como obreiro. Quero te levantar a presbítero, que você deve conhecer como pastor. Quero te levantar a bispo, tá? E é isso. Quero pessoas com local físico, recebendo um salário, tá? Para fazer a obra de Deus, felizes, vivendo de ensinar, tá? Mas enfim, Deus fala para nós o que é impuro para nós, não é para você discordar. Se Deus falou que eu não posso me misturar com gente que dá uma de bandido, como é que eu posso falar? É admirador de bandido, eu não posso me misturar, sinto muito. Você é fã de facção, eu sou fã de Israel, não posso me misturar com você. Não é que eu me sinto melhor do que ninguém quando eu passo por um grupo de pessoas e não falo, não dou bom dia, não sei o que, é mandamento bíblico. É igual eu já li lá, vou ter que repetir de novo, né? Se é repetir, é de novo. Lucas, capítulo 10. Eu sou obrigada, eu já desobedeci a Bíblia, eu fui parar debaixo da ponte. Eu procurei comida no lixo. E desse povo que exige meu bom dia aí, ninguém me deu um prato de comida, ninguém... Então, desculpa. Ó, Lucas 10, 4. O que ele fala assim pra mim, Jesus? Não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Ó. Quando eu saio, eu tô indo trabalhar, eu tô indo evangelizar, eu tô indo fazer compra. Minha vida é assim, é trabalho, casa, casa, trabalho. Se eu for para uma igreja, casa, igreja, igreja, casa. Não tem essa de... Se eu for em um bar, provavelmente eu tô comprando mistura fiado. Um refrigerante fiado. Graças a Deus, Deus me libertou do álcool. Vou fazer um vídeo sobre isso que é pesado. Então eu estive em situação de rua, né? Em situação de vulnerabilidade social, tá? Eu estive debaixo da ponte. Eu comecei a me converter de verdade, porque eu conhecia a Bíblia, mas queria que Deus me obedecesse. Não queria eu obedecer a Deus, queria que Deus me obedecesse. É que está a grande questão. Muitos são mendigos hoje por causa disso. Muitos estão com uma vida... Tem casa, mas vai perdendo. Começa assim. Perde emprego. Principalmente quem tá bebendo, né? Crente, já viu crente bebendo? Ah, só uma cervejinha. Ah, Jesus tomava vinho. Vou fazer um vídeo ainda. Tomando aqui meu chá de gengibre. Um copo de gatinho. Eu amo gatinho. No momento eu tô com 4. No momento. Esquema de pirâmide. Vamos lá. Eu fiquei debaixo da ponte. Cheguei a procurar abrigos, mas costuma ter muita briga por pessoas alcoolizadas, com pessoas na abstinência de droga, com pessoas que estão sob o efeito de droga. Então muitas das vezes eu tive mais paz debaixo de um viaduto, sozinho, aí em tenda, tomando chuva, passando frio, rato passando por cima, formiga mordendo,
barata te coçando, era terrível. Rolando em cima de pedrinha. Isso quando não chovia e os carros que passavam jogavam aquela onda de água suja. Terrível. Você sair todo sujo, ter que entrar num banheiro público, escondido ali rapidinho com sabonete para jogar uma água no corpo, porque você tá preto. Literalmente preto. E muitas vezes vinha funcionário bater na porta ali, o que você tá fazendo aí? Pode tomar banho aí não, na pia, dá pra colocar a mão ali, tira a roupa, lava a mão, lava o braço, tenta enfiar o pé, lava o pé, pra tirar as crosta, horrível. Cabelo então nem se fala, tá pior do que uma vassoura. Você tentando abaixar aquilo, você vai usar o pente, quebra pedaço do pente, você tentando pentear o cabelo. Tem os locais que dá banho quente, mas tem um certo horário, eu já acordava mais cedo do que esse horário. Tem fila com aqueles mesmos drogados, mesmo alcoolizados, eu queria fugir deles. Mas então, para quem tá em abrigo, tem banho quente, tem comida, tem café da manhã, tem janta. Se não tiver almoço, tem. Se não tiver almoço, tem restaurante de R$1. Mas tem uns que a pessoa, tendo um bom comportamento, ela fica lá dentro e almoça lá dentro se ela quiser. Agora tem pessoa que não quer seguir regra nenhuma, não quer respeitar funcionário, não quer respeitar o próximo. Quer brigar, quer usar droga lá dentro, quer chegar bêbado lá dentro, não quer tomar banho, não quer lavar uma louça, passar um pano. Aí ela prefere ficar na rua. Tem mais liberdade para roubar, né? Não sei. Encontrado, é diferente de alguém roubou o celular. Primeiro, era um morador de rua. Agora, o dono do celular vai começar a ir nos abrigos procurar, tem alguém assim, aqui assim assado, camisa assim, camisa tal, boné assim, tatuagem não sei o que. Então fica fácil do cara que fica vivendo uma vida de roubo, de furto, ser encontrado num abrigo. Então ele prefere ficar na rua, ele não quer seguir ordens, ele prefere ficar na rua. Então a pessoa que está na rua não é um coitadinho, ele escolheu esse caminho. Eu também não era um coitadinho, porque não tendo escolhido esse caminho, eu, tendo a palavra de Deus dentro do meu coração, tendo um dia aceitado a Jesus, eu não estava vivendo conforme eu tinha que viver. E isso te leva a uma destruição horrível. Crente que brinca aí de pecadinho, Deus perdoa, cuidado. Começa com bebidinha alcoólica, começa com cigarrinho, daqui a pouco vai uma bebidinha alcoólica, daqui a pouco tá olhando pessoas que não é o cônjuge, daqui a pouco tá chavecando pessoas que não é o cônjuge, pessoas 20 anos mais nova, 30 anos mais nova, 40 anos mais nova, 50 anos mais nova. Aí vai e perde o emprego. Daqui a pouco, se paga aluguel, tem que ir na casa do sogro, pior desgraça que tem. Perde o casamento, perde a guarda dos filhos, vai só se afundando. Aí se entrega de vez à droga, se entrega de vez ao álcool. Quando vai ver, tá debaixo da ponte procurando comida no lixo. Se você estava brincando com Deus, pare imediatamente. Se você estava adulterando com o olhar, pare imediatamente. Tá? Isaías capítulo 8, versículos 21 e 22. Vou ler na RA, Almeida Revista Atualizada. Um dia que eu li esse versículo aqui, há alguns anos atrás, eu gelei. Mas sabe o que é gelar? Gelei mesmo. 21. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão a seu rei
e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Então compreenda, a pessoa que tem um chamado de Deus começa a pecar, ela começa a afundar, começa a entrar num declínio, numa pobreza, numa miséria, numa destruição. Que se ela tinha um emprego, ela perde o emprego. Ela começa a passar pela terra duramente oprimido. É pessoa cobrando aluguel, é pessoa cobrando água e luz, é vizinho perturbando. Se foi morar com o sogro e com a sogra, piorou. É duramente oprimido e faminto. Não tem o que se alimentar. Se tá num abrigo, come pouco. É aquela quantidade ali. Se quer comer mais, não pode comer mais. Se tá na rua, chega doação de marmita, chega 50 marmita, tem 200 mendigos na praça. Todo mundo pega e você não. Ainda olha pra tua cara e deboche. Andarão pela terra. Mas não era pra estar debaixo da ponte. Ou oprimido se tivesse firme com Deus. Eu posso falar. E será que, quando tiverem fome, enfurecendo-se, porque acham que Deus funciona conforme prega o evangelho da prosperidade, só que esse evangelho é falso. Você não determina as coisas para Deus. Acham que a vida funciona conforme o evangelho oba-oba, pode pecar que não acontece nada. Quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão a seu rei. Fala mal do governo. O cara não tem o que comer, não tem onde morar. A primeira coisa que ele vai fazer é falar mal do governo. O governo do cristão se chama 2 pés e 2 pernas. Esse é o governo do cristão, 2 pés e 2 pernas. Se você acha que governo existe para te dar picanha na boca, pode esquecer, você está errado. Você está errado. Ah, eu estou desempregado. Vende água, vende pano de prato, vende limão na feira. Pega papelão e latinha, vai carregar entulho, vai descarregar caminhão. Ficar sentado na calçada falando mal do governo, não dá, meu. Isso não dá. Isso não dá. Mas é o que acontece com quem tá aqui, ó, caminhando para destruição. Ó como é que é. Se você tá se encaixando nisso aqui, se você fala mal do governo, se você passa por necessidade aqui, fica zanzando, tentando correndo atrás de solucionar os seus problemas e não consegue nada, só cansaço, você tá pecando. Você sabe que você tá pecando, nem vou pegar muito no teu pé, mas você acha que não tem problema? Tem, você tá se destruindo. Olha o que está acontecendo com você e olha o que pode acontecer com você se você não se arrepender, e eu passei por isso, eu sou prova disso. Enfurecendo-se, amaldiçoarão a seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. A pessoa que resmunga, o ímpio tem, o incrédulo tem, o macumbeiro tem, eu não tenho. Você está com o evangelho da prosperidade na cabeça? Tira imediatamente. Olharão para a terra, você está procurando solução. E eis aí angústia. Nem na igreja te ajuda, nem irmãos te ajuda, nem família te ajuda, nem parente te ajuda, só angústia. Escuridão, só pessoa ruim, só maldade. E sombras de ansiedade. Você tem que pagar uma conta para ontem, você tem que conseguir uma casa para ontem, você tem 3 dias para desocupar a casa, você tem uma semana para arrumar a casa, você não conseguiu dinheiro nem para o leite, para o pão. Se você continuar amaldiçoando a Deus, se você continuar desobedecendo a Deus,
será lançado para densas trevas. Isso aqui se chama inferno, lago que arde com fogo e enxofre. Os melhores abrigos são aqueles que colocam a pessoa para lavar uma louça, passar um pano, descascar uma batata, descascar uma cebola. Eu não vou levantar a perna aqui, mas não arranca a perna, não arranca braço, não mata. Olha, eu tô vivo. Eu tava debaixo da ponte, eu procurei comida no lixo, eu passei por abrigos. Quando eu não estive em abrigos foi porque eu não queria ficar usando droga, não queria bebida alcoólica, não queria apanhar dessa raça. Agora, graças a Deus, louvado seja o nome dele, eu estou dentro de um cômodo alugado, gastando meu dinheiro com comida, com roupa, com Bíblia, violão. Instrumentos para louvar ao meu Deus, tudo limpo, tudo organizado. Por quê? Porque eu me converti de fato e de verdade. Eu aceitei tudo aquilo que Deus fala assim, ó, isso não é para você. Parei de ficar com questionamento. Deus fala assim, para você não é bebida alcoólica. Eu não vou ficar inventando na cabeça que Jesus bebia vinho, que só um cálicezinho não tem problema. Um cálice pode ser de qualquer tamanho. Eu posso pegar um cálice do tamanho de um balde e falar que aquilo é um cálice. Eu, quando acordo, tomo um balde de café, sem açúcar. Senão eu não acordo. Uma casa limpa, organizada. Eu estive em um abrigo, em vários abrigos, onde é obrigatório chegar e tomar banho. Qual que é o problema? Banho não mata. Ah, mas eu tomei banho na rua. Toma. É regra do abrigo. Pra você ficar aqui. Ah, você tomou banho na rua, tem que tomar banho aqui. Você tomou banho no Centro Pop, tem que tomar banho aqui quando entra. Ah, você tomou banho na firma. Eu conheço muita gente que fica o domingo inteiro na Praça Getúlio Vargas bebendo, abraçado com pomba, abraçado com cachorro. Vai entrar no abrigo? Não precisa tomar banho. Não tomei banho na empresa. É bom. Eu tomei na firma. O cara que não trabalha no domingo. É corajoso pra usar droga, é corajoso pra beber cachaça, é corajoso pra correr atrás dos outros com um pedaço de pau, barra de ferro. Quando é pra tomar banho, o cara foge. Ô meu, toma vergonha na cara, não tem outra palavra. Você crente, você cristão, não tem que ter dó dando dinheiro, dando marmita pra quem tá na rua. Ele tem que passar por esse processo para ele se arrepender e buscar a Deus. Só Deus pode transformar a vida dele. Você quer ajudar alguém com dinheiro? Quer ajudar alguém com alimento? Quer ajudar alguém com roupa? Ajude o necessitado da tua igreja. Ajude o teu parente. Se alguém não ajuda o parente, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Fugi bem, né? Vamos voltar. A terra ficou sem forma e vazia. Entre o versículo 1 e o versículo 2 existe um espaço de tempo de bilhões de anos, que foi o que? A queda de Satanás. A queda de Satanás destruiu os dinossauros, que viram a queda do meteoro chamado Satanás. O que eu quero expressar aqui, como no primeiro vídeo de Hanukkah deste ministério, o vídeo, o Festival das Luzes, né? Os judeus têm o costume de ter aqui uma menorá com, ao invés de 7 hastes, tem uma haste central e na verdade são 4, né? Para não dizer que são 9.
eles vão acendendo uma a cada dia. A do meio é a piloto, que ele usa para ir acendendo as outras. Cada dia ele vai acendendo uma. Até que no final dos 8 dias, todas estejam acesas. Então, esse é o primeiro vídeo de Hanukkah deste ministério, que não comemora Natal, que é uma festa pagã, tá? Pecado. Você que tá com Papai Noel. Papai Noel é uma referência a um padre, Santa Claus. O padre Claus era um papa, um padre alemão, parece, que presenteava as crianças órfãs, né? Então fizeram aí ele como alvo de adoração, a idolatria. Colocar aquela folha, sei lá do que, redonda na porta, isso aí tem significado pagão. Jesus não nasceu 25 de dezembro. 25 de dezembro, lá em Jerusalém, é um inverno terrível. E a Bíblia fala que quando Jesus nasceu, os pastores estavam pastoreando à noite. Isso é impossível nesse dia do ano lá. É impossível Jesus ter nascido no dia 25 de dezembro. 25 de dezembro sempre foi uma festividade pagã ao falso deus Sol Invictus. Tá? Coma no Natal, coma uma comida gostosa no Natal, coma o seu panetone. Eu como panetone, mas eu como na Páscoa, que é quando o preço abaixou. Né? Aliás, você vê para que serve festa pagã, né? A igreja da Babilônia, a igreja babilônica romana, ela inventa uma festividade que você não pode comer carne. Aí o preço do peixe, ó, vai lá em cima. Ela inventa uma festividade como Natal, que você tem que comer panetone, você tem que decorar a sua casa com um tipo de árvore. O preço, ó, é para gerar um comércio. É só ler Apocalipse lá que você vai ver a Babilônia. Enriqueceu dessa forma e outras. É festa pagã. Quando a Bíblia assim, sai da Babilônia, povo meu, para que você não seja destruído juntamente com ela. É você, crente, que fala dia 25 de dezembro, hoje Jesus nasceu. Toma vergonha na tua cara. Principalmente se você vem de faculdade teológica, toma vergonha na tua cara. Você vem pra mim e fala que eu não posso ser judaizante. Eu não sou judaizante, mas você é um analfabeto teológico. Você é um analfabeto teológico. Jesus nasceu dia 25. Hoje, 25 de dezembro, Jesus nasceu. Toma vergonha na tua cara, meu. Toma vergonha na tua cara. Eu prefiro comemorar o Hanukkah. É perigoso ter igreja tradicional, que vem de faculdade teológica. É perigoso subir um homem com barba branca vestido de vermelho, no púlpito. Vai descer a lei em mim porque eu não creio em João Calvino. É uma honra. É uma honra. Desce a lenha, é uma honra. É uma honra. Satanás foi expulso do céu e destruiu os dinossauros que Deus havia criado. Aqui Deus vai começar a restaurar a terra. E aqui ele está descrevendo em pormenores como que Deus criou o universo, no versículo 3. Como que Deus criou o universo? Deus disse: haja luz e houve luz. O versículo 3 é uma descrição de como ele criou o versículo 1. É uma descrição. Se você observar, Gênesis, capítulo 2,
quando fala da criação do ser humano, é uma descrição do que ele já havia dito no capítulo 1, versículo 27. Não é uma continuação, é uma descrição detalhada, tá? Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele fala de uma forma generalizada. Aí no versículo 3, ele vai falar de a mesma coisa, mas de uma forma detalhada. Como que Deus criou o universo? Então disse Deus, haja luz, e houve luz. Outro fato científico aqui que eu quero demonstrar, que a ciência não contraria a Bíblia. Já falei da datação do ser humano na Terra, que pode ser superior ao que os judeus fazem com relação à criação de Adão e Eva. Já demonstrei que o tempo que se calcular da criação de Adão e Eva não é o tempo da criação do universo, da Terra, porque a Terra foi criada bilhões de anos antes disso. Já demonstrei que na Bíblia que os dinossauros existiram sim. Os dinossauros existiram sim. Foi a queda de Satanás que os destruiu. E agora eu quero mostrar para você mais um fato científico. Festival das Luzes. Estou iluminando a sua compreensão para que você veja que Deus de fato existe, para que você veja que de fato a Bíblia é a palavra de Deus. Que a ciência não nega a existência de Deus, que a ciência não nega a Bíblia. Você só precisa compreender ela da forma correta e não da forma que a igreja babilônica, que não é igreja, interpretou sentada num trono que não pode se assentar num trono querendo ser Deus. Já vou adiantar a quinta parte. Se você pegar a sucessão de haja seres nas águas, haja seres nos céus, é a mesma sequência de mutações descritas pelo darwinismo. Se eu pegar cada um desse haja peixes na água, aí depois haja aves no céu. Se eu pegar cada um desses haja aqui como mutações ordenadas por Deus, você vai ver que darwinismo não nega Bíblia. É só você ter esta percepção, essa luz. Bem-vindo ao primeiro dia de Hanukkah da Igreja Apostólica Verdadeiro Evangelho, que comemora o Hanukkah, não o Natal, tá? Esse é o primeiro dia. Estamos falando de ciência comprova a Bíblia e Deus, tá? Mas voltando para o quarto ponto aqui, como que Deus criou o universo? Disse Deus, haja luz, e houve luz. Se você observar bem, esse foi o primeiro dia. Não foi a criação do sol. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Haja luzes no céu para separar. Deus criou duas grandes luzes, o mar para governar o dia. Cadê? Quarto dia, versículo 19 do capítulo 1. O sol foi criado no quarto dia. Deus, no primeiro dia, está falando haja luz e houve luz. Aqui é uma descrição de como ele criou os céus e a terra. Aqui é uma descrição de como ele criou o universo. Não foi a criação do sol. O sol ainda vai surgir. Disse Deus, haja luz e houve luz. No espaço,
No espaço é vácuo. Vácuo, ausência de ar. No vácuo não existe som. Deus disse: haja luz, e houve luz. Chama-se Big Bang. Big Bang. Big Bang. Somente Deus Todo-Poderoso poderia criar o universo através de uma grande explosão, que não pode ser chamada de grande explosão, Big Bang, porque no espaço é vácuo, não faz som, não tem bang. Então o melhor nome correto seria haja luz ou houve luz. Ninguém no universo vai explodir árvores e tintas e voar livros numa prateleira para tudo quanto é lado, impresso, bonitinho, encapado, encardenado. Mas Deus criou o universo e tudo que neles há, inclusive seres humanos, animais, plantas, frutos, através de uma grande explosão. A grande explosão aconteceu, o Big Bang aconteceu, mas você tem que ser doente mental para achar que não tem um Deus por trás disso, porque é impossível você explodir algo e surgir um universo. Qualquer ser humano que explodir qualquer coisa vai surgir uma destruição. Deus explodiu algo, matéria e energia ou energia quântica, não sei como fala, e surgiu matéria com ordem, tabela periódica, todas as leis que tem no universo, gravidade, porque ele planejou todas as coisas. Eu até vou abrir aqui, ó, Jesus, né? Provérbios. Provérbios capítulo 8. Vamos ver. Jesus fala assim, ó, Provérbios capítulo 8, versículo 27. Eu estava lá quando ele estabeleceu o céu, quando traçou o horizonte sobre os oceanos. E estava lá quando ele pôs as nuvens no alto, quando estabeleceu fontes nas profundezas da terra. Versículo 30, eu estava ao seu lado como arquiteto, né? Pai, Filho e Espírito Santo criaram o universo, matéria para outro dia. Mas a luz de hoje, primeiro dia de Hanukkah, é que a ciência não contraria a Bíblia. A ciência não contraria a existência de Deus. Muito pelo contrário. A ciência confirma a Bíblia. A ciência confirma a existência de Deus. Você só precisa compreender a Bíblia guiado pelo Espírito Santo e não pela falsa igreja Babilônia, que matou cristãos na Inquisição, que cria as guerras, que muda as datas, os tempos, a adoração, que se diz alvo de adoração, que planejou exterminar os judeus e hoje tem a audácia de negar o Holocausto, falar que o Holocausto nunca existiu. Você é judeu messiânico que porventura esteja assistindo esse vídeo,
Eu gostaria que você compreendesse que este ministério não é católico. Nós não somos favoráveis à adoração de imagens. Eu não sou judeu, eu não sou judeu messiânico, eu não sou praticante do judaísmo, mas eu amo o povo judeu, não estou tentando me passar por judeu, mas sim estou estudando cada vez mais sobre o judaísmo messiânico, sobre o idioma e naquilo que for possível, porque eu tenho pontos da Brit Hadashah, do Novo Testamento, que eu não abro mão, mas naquilo que for possível, sim, eu quero estar mais próximo do judaísmo, tá? Creio na salvação pela fé em Cristo Jesus. Mas isso não isenta cristão nenhum. Preste atenção agora, você cristão, que eu estou falando com você. A fé em Cristo Jesus não isenta cristão nenhum de seguir a lei moral presente também no Antigo Testamento. Não é porque você é salvo pela graça que você vai desobedecer a lei de Deus, que é para ser obedecida. Não matar, não roubar, não adulterar, senão você não está na graça, você está na desgraça, tá? Alguma coisa de ritualismo judaico, ok, eu não preciso praticar para ser salvo, mas por apreço ao povo judeu, eu posso ou ter a mesma aparência ou quem sabe estudar e praticar. Como aquele crente que torce para um time de futebol, tem uma camisa de futebol, eu torço por Israel, tem uma bandeira de Israel. Um crente que gosta de estudar inglês, que gosta de estudar espanhol, eu gosto de estudar grego, eu gosto de estudar hebraico. Como crente que usa boné, eu gosto de usar a kippá, que simboliza que acima de mim há um Deus. Que as minhas ações devem ter isso em mente. Eu devo agir conforme me guia o Espírito Santo. Ele está acima de mim. Ele está acima de mim. Um simbolismo. É um simbolismo, tá? A bandeira judaica para mim, simboliza Jesus, aquele que desceu às profundezas da terra quando morreu e pregou aos espíritos em prisão, ressuscitou e depois subiu ao mais altos céus, ao lugar onde primeiro estava, pois ele é o Deus Altíssimo. Essa bandeira para mim simboliza Jesus, que une águas e águas. Ele une judeus e gentios, fazendo de ambos um só homem, destruindo a barreira de inimizade, como diz o Novo Testamento, a Brit Hadashah. Então a luz de hoje, primeiro dia do Hanukkah, é essa, tá? Compreenda que a Bíblia, que a ciência não nega a veracidade da Bíblia e não nega a existência de Deus, por mais que tente. Quanto mais a ciência tenta, entre aspas, provar a inexistência de Deus, quanto mais a ciência tenta frustradamente colocar falhas na Bíblia, mais fica comprovado a veracidade da Bíblia, a veracidade da existência de Deus. Então, não seja tolo, como diz Salmos, se eu não me engano, Salmo... não é...
que fala assim, ó, diz o tolo em seu coração, não existe Deus, né? Não seja tolo, tá? Este ministério tem diferenças de outros ministérios que proíbem certas coisas que a Bíblia não proíbe e manda fazer. Por exemplo, Salmos 47, versículo 1. Batam palmas todos os povos, celebrem a Deus em alta voz. Então é um mandamento bíblico, você está cantando hino, bater palma. Tem igreja que proíbe, a Bíblia manda bater palma. Pode bater palma para Jesus, como pode bater palma acompanhando o hino. Pode levantar a mão. Tá? Outra coisa que igrejas que não leem a Bíblia proíbem é o uso de barba. Lembra que eu falei que Levítico, capítulo 20 e capítulo 21 são os meus favoritos? Então, a Bíblia proíbe, na verdade, você raspar a barba. A Bíblia manda você deixar a barba crescer. Isso é mandamento. Então aqui, eu não vou pegar isso como algo para salvação, ordenar as pessoas fazerem isso. Mas eu, pelo Espírito Santo, me sinto no prazer de fazer isso. Não vou falar para você, ó, você tem que deixar a barba crescer. Mas muito menos você vai me proibir. Porque quanto maior estiver a minha barba, mais perceptível fica de que eu tenho anos de vida, experiência com Deus, conhecimento bíblico e posso pregar, posso ensinar. É diferente de criançazinha que fica brincando com o microfone na mão. Eu sou profeta, abre a boca e dá glória. Of the king, the power, the me, the pop cusp. Meu pastor é Jesus. Sim. Primeiro dia de luz. Deus existe. A Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. E a ciência confirma a existência de Deus. A ciência confirma a veracidade da Bíblia, a inerrância da Bíblia. Através dos ataques, através das tentativas frustradas. O que a ciência consegue negar é que aquela igreja que se diz única, a ciência nega que aquilo é uma igreja, nega que aquilo é única. Na verdade, ela se chama Babilônia, mãe de todas as abominações da terra. Criou a idolatria, criou a adoração de imagens, criou festas como Natal, Dia dos Mortos, Dia de Todos os Santos, Semana Santa. Este ministério não comemora Natal, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, Jesus nunca ordenou que se comemorasse seu aniversário, que em hipótese nenhuma foi 25 de dezembro, porque lá em Jerusalém está um inverno terrível e pastores pastoreavam. Você que era mendigo, aceite a Jesus. Você que é crente, está brincando, a sua vida está piorando, se arrependa dos seus pecados antes que você vire um mendigo, drogado, louco, que não toma um banho e depois ser jogado em densas trevas, que é o inferno, o lago que arde com fogo e enxofre. Está aqui. Você que está num abrigo, você que está debaixo da ponte. Eu aceitei a Jesus debaixo da ponte. Parei de fumar debaixo da ponte, parei de beber debaixo da ponte. Estive em abrigo, lavei louça, lavei banheiro, descasquei cebola, descasquei batata. Eu comia! Eu não vou lavar um prato, não vou lavar uma panela. Tô com os dois pés, tô com as duas pernas.
Hoje eu estou em um cômodo, limpo, arrumado, organizado. Porque eu me arrependi de verdade dos meus pecados. Eu me arrependi de verdade dos meus pecados. Eu parei de estar em igreja profana, com pastor profano homossexual, com idosa profana, pedófila, para estar lendo a Bíblia e praticando a Bíblia. Bíblia. Aqui, ó, é Bíblia. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui, ó, é Bíblia. Isso aqui, ó, é Bíblia. Isso aqui, ó, desafinado, é Bíblia. Louvar a Deus com instrumento de corda. Ó. Eu estava debaixo da ponte, eu aceitei a Jesus. Eu estou na minha casa. Graças a Deus. Quer dizer, casa alugada, mas minha porque é meu espaço. Podia aprender, né? Estudando grego, estudando hebraico, escolhendo se eu vou comer carne, escolhendo se eu vou comer frango, se eu vou fazer suco de limão, se eu vou fazer suco de caju, se eu vou beber suco de uva integral, se eu vou tomar chamate, se eu vou tomar chá de gengibre com limão, chá de gengibre com laranja, chá de hibisco. Eu me entreguei a Jesus. Mas eu estava louco debaixo da ponte, procurando comida no lixo, pedindo bituca de cigarro. Eu me entreguei a Jesus. E Ele transformou a minha vida, transformou a minha história. Você que no passado eu tenha ferido, eu peço perdão sincero. Por favor, se eu sofri por 30 anos por algo que eu fiz, compreenda que eu paguei diante de Deus. Por favor, me perdoe. Por favor, não fique irritado comigo por hoje estar com Cristo. Pelo contrário, alegre-se. Você queria que eu estivesse morto, é isso? Você está em grave pecado. Eu convido você a aceitar Jesus, a reconhecer Jesus como Senhor absoluto da sua vida. Convido você a se inscrever nesse canal, assistir os vídeos. Convido você a ler a Bíblia, a reconhecer Jesus como teu Senhor. Convido você a se batizar por imersão, adulto, depois de discipulado, pode ser nesse ministério, através desse canal, se batizar nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em breve haverá formas de contato, posso estar fazendo isso pessoalmente, te batizar. Vou lutar para ter um local físico, por enquanto eu quero juntar pessoas que desejam participar desse local físico, desejam ser batizadas, vou na tua casa. Desejar participar da ceia do Senhor, vou na sua casa. Desejar fazer um culto ao Senhor, vou na sua casa. Ah, eu não tenho casa, vou na rua. Faça um culto na rua. Ministro a ceia do Senhor na rua. Te convido a fazer parte desse ministério. Desde que você não traga para cá loucuras do pentecostalismo, avareza e blasfêmias do neopentecostalismo, hipocrisia e heresia do calvinismo, e não traga para cá a cegueira com relação a Jesus, o Messias,
do judaísmo e que não traga falta de compreensão bíblica, mesmo do judaísmo messiânico. Porque todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Yeshua é para a honra e glória do Deus Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, Senhor. Convido você a fazer parte deste ministério. E me coloco à disposição para te batizar. Me coloco à disposição para celebrar a ceia do Senhor. Na sua casa, um dia, um local alugado, comprado ou doado, numa praça pública. Mas eu gostaria de estar junto com você. Gostaria e preciso levantar evangelistas, de evangelistas levantar diáconos, de diáconos levantar presbíteros, de presbíteros levantar bispos remunerados, morando às custas da igreja, trabalhando, pregando o evangelho, entregando o alimento do nosso Deus, a palavra, a luz que é Jesus, a luz da compreensão. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lehen min haaretz. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Hesed ve'rahamim ve'shalom me'et Adonai Yeshua HaMashiach Eloheinu. Shalom.